noite, sejam bem-vindos. Eu falo para vocês que está passando tão rápido, já estamos no penúltimo jornal do mês de agosto. Olha só, segunda-feira já é setembro. Logo, logo vamos ter início a primavera. Primavera começa chuva. Chuva, vamos ter inundação, Santa Terezinha e adjacências. E os políticos deitados em berço esplêndido. Bom, vamos começar nosso jornal? É isso daí. Uma operação da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal, apreendeu uma grande quantidade de drogas em nossa cidade. Vejam só. Agentes da Polícia Civil que atuam em Mogi Guaçu realizaram uma operação na manhã desta quarta-feira, dia 27, e cumpriram 3 mandados de busca e apreensão no Jardim IP7. Na ação, foram presos os investigados com uma grande quantidade de maconha, crack e drogas sintéticas, que estavam prontas para preparo, fracionamento e venda. É o que eu sempre falo. Hoje, toda a tecnologia, olhe bem o que eu estou falando, toda a tecnologia é rastreada e acompanhada, sem exceção. Toda a tecnologia é rastreada e acompanhada. Tenho certeza que o Poder Judiciário, em momento algum, vai se eximir de autorizar toda a pesquisa e busca na área tecnológica para se descobrir apreensões e como que essas drogas chegam na nossa cidade. Fico pensando, com tantas, olha o nome que eu vou usar, com tantas lojinhas pela cidade, será que se a nossa polícia judiciária começasse a fiscalizar, acompanhar e rastrear toda essa parte tecnológica, será que nós não teríamos outras grandes quantidades de droga na nossa cidade? Porque aquela história, você sabe, você anda pela rua, você está vendo aonde que eles escondem a droga, no capim, no buraco, no bueiro, o dinheiro no capim, no buraco, no bueiro. Vocês estão olhando, vocês estão vendo. Agora eu pergunto, como é que eles não apreendem, né? Falta de vontade. Ou será que é outra coisa? Fica aí para vocês verem. Nós falamos que na segunda-feira o posto Santa Terezinha foi furtado. Levaram grande quantidade de remédios, micro-ondas, peças de computador e tudo mais. Só que hoje nós vamos falar para vocês não do posto propriamente dito. Eu vou falar do entorno do posto Santa Terezinha. Quem não conhece, eu vou mais ou menos dizer para vocês. O posto Santa Terezinha, ele está no meio de uma praça, sem iluminação no seu entorno completamente. Olha só a situação em que está o entorno do posto Santa Terezinha.
Vocês estão vendo? Quando nós mostramos aqui, roubaram o posto, estamos organizando a unidade. Eles colocaram. Só que me fez lembrar uma vez que o vice-prefeito veio na imprensa e falou que iluminação é questão que influencia segurança pública. Só que o posto Santa Terezinha, no seu entorno, está péssimo de iluminação pública. Nós começamos a analisar o local do posto e o seu entorno. A iluminação está horrível, precária. Aí vem aquela pergunta: tiraram todo o sistema de segurança das escolas e dos postos. E agora, quem sofre as consequências de tudo isso? O povo, a população. Detalhe, o mais humilde, que é o que mais precisa da rede pública de saúde. E por falar em iluminação pública, nós ainda comentamos, deixa eu ver se eu lembro o dia, que eu até anotei aqui, dia 22 de agosto, nós falamos da iluminação da Praça do IP1. Olha só o que nós falamos naquele dia sobre a situação da iluminação da Praça do IP1. Vamos rever novamente. Olha aí pra você ver, ó, aqui ó, tudo escuro, ó. Olha lá, ó. Depois começa a clarear lá pra baixo lá, ó. Porque pra baixo tá tudo clarinho, tá bom. Se você quiser pode até falar meu nome, eu passo o nome. Olha lá que praça, e tem umas lâmpadas aqui, ó, tem lâmpada, só eles arrumar. E foi uns 2, 3 falou pra mim, por isso que eu tô mandando pra você. Aí pra você ver, ó, pra frente, ó, tá bonito, ó. Mas é quantos metros dá? Não dá 10 metros, dá 5 metros. E lá no fundo tudo escuro. Olha lá pra você ver, ó. A feira, ele mostrou a feira onde está sendo feito. Maravilha. Parabéns aos feirantes que estavam lá, a organização. Top 10. É de quarta-feira no IP1. Não sei se todos estão sabendo, mas é um fato interessante. Mas o que ele nos mostra, não é, que ele nos denuncia propriamente dito, não é onde a feira está sendo realizada. Tem o outro vídeo que mostra isso. Dá um pause aí. Volta só um pouquinho. Aqui está sendo feita a feira, ó. Aqui é a feira propriamente dita. Lá na rua, beleza? Aí. Aqui está sendo a feira propriamente dita. Porém, ele mostra o fundo da praça. Tem aí o fundo da praça. Logo no começo do vídeo tem aí também que está mostrando aí o fundo. E vai um pouquinho, um pouquinho. Ah, isso. Esse é o fundo da praça. Olha só. Vocês estão... Aí, tá bom, pode deixar aí. Aqui é o fundo da praça do IP1. Mais precisamente onde tem a escola e tudo mais. Olha o negrume do local. Olha como está a iluminação da praça do IP1. Nós mandamos, sabe quando nós mostramos mostramos atrás o telefone, papapá? Então, nós mandamos esses vídeos aqui, ó, para a empresa de iluminação. Nós mandamos. Sabe o retorno que nós tivemos? Nenhum. Eu estou falando que não são só vocês, não. Nós também encaminhamos. Encaminhamos para mostrar a situação da praça do IP1. Não nos deram retorno até agora da situação. E olha que nós estamos em um bairro muito antigo da cidade. A Praça
do IP1. Olha a situação em que ela está. Eu nem vou falar da situação da escola, eu vou falar da praça, porque da escola nós já mostramos a situação calamitosa que está a escola. E agora, os moradores, parabéns aí, João Bosco, Marcão e o senhor Dito, referente a isso. Parabéns por fazer essa denúncia. Obrigado e pode ter certeza que vamos continuar cobrando até que a iluminação da praça seja resolvida. Vocês lembram que nós falamos da feira noturna que criaram de quarta-feira no IP1? Parabéns! Nós sempre falamos da necessidade de nós termos feiras de quarta-feira, não na sexta, na quarta-feira. Está na hora já de transferir a feira de sexta-feira para de quarta-feira. E nós falamos da iluminação da praça, onde, mais precisamente nessa praça, nessa área aqui, ó, dá um pause aí que eu falo para vocês, isso é a praça do IP1 à noite, olha. Não foi mudado nada, vocês estão vendo apenas uma lâmpada. Quando nós mostramos isso aqui, nós entramos em contato com a empresa de iluminação pública, o consórcio que está cuidando agora. Nossa, caiu alguma coisa no meu olho. E eles foram e deram uma melhorada na iluminação pública. Vejam só. Talvez aqui não vá aparecer tanto, mas vocês já estão vendo que algumas lâmpadas já foram colocadas a mais, ó. Vocês estão vendo? Que algumas lâmpadas já foram acrescentadas na praça. Aí, ó, foi mudado. Fica perfeito? Ainda não é o que a população precisa. Nós mostramos que a feira foi aqui e essa parte era toda ela escura. Olha aí, nós já temos iluminação lá. Marcos, obrigado por ter nos procurado, feito a sua reclamação. Você, o Dito, todos aqueles que estavam aí. E agora, parabéns a vocês, porque vocês é que merecem todo o mérito por esse trabalho. Obrigado mesmo. E por falar ainda nessa situação, quero falar para vocês que nós tivemos duas situações envolvendo crianças esses dias. Duas situações. Nós vamos falar a primeira, onde os pais procuraram a Guarda Civil Municipal, porque o seu filho havia engasgado enquanto amamentava. Procuraram os guardas municipais e depois eu vou falar o que os guardas fizeram para salvar as crianças. Vejam a matéria. Os guardas civis municipais dos Santos e Camila agiram rapidamente e salvaram a vida de uma recém-nascida no início da madrugada desta quinta-feira, dia 28. Nascida no dia 17 desse mês, a criança estava sendo amamentada pela mãe quando vomitou e se engasgou. Segundo o pai, relatou aos agentes quando deparou com a viatura na rua Rio de Janeiro e pediu socorro. O GCM dos Santos iniciou imediatamente a manobra de Heimlich, enquanto a GCM Camila assumiu o volante para levar a criança à Santa Casa, acompanhada do genitor. A recém-nascida recebeu atendimento e permaneceu sob observação médica no hospital. Manobra de Heimlich. É um nome alemão. Manobra de Heimlich. O que consiste a manobra de Heimlich? Essa daqui está sendo feita em criança. Em adulto, ela é diferente. O que consiste a manobra de Heimlich? Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. Você simplesmente vai apoiar a criança sobre a sua mão, você vai colocar a criança sobre a sua mão, você vai apoiar sobre uma das duas pernas, porque a criança ela não vai poder fazer este movimento, certo? Olha aqui como está fazendo.
apoia sobre a perna. O apoiar sobre a perna é simplesmente para a criança não oscilar. Depois você vai pressionar a mão no sentido como se estivesse empurrando algo da garganta das crianças. Tirando, você vai... Por quê? Por mais que a criança esteja estrangulada, ela ainda possui dentro do pulmão ar. É esse ar que você vai forçá-lo a sair. E esse ar forçando a sair é que vai retirar o que tem na sua laringe. Normalmente, com 1 ou 2 movimentos desses, você já faz com que a criança já retire parte disso que está interferindo na sua respiração. Aí é só você enfiar o dedo na garganta da criança, você quase que desobstrui completamente a respiração da criança. É difícil fazer isso? Não é difícil fazer isso. Porém, você tem que ter calma. Porém, você tem que agir com sequência de atos. Não é você pegar a criança e sair batendo nas costas dela para criar hematoma. Não, você tem que realmente saber fazer. Então você põe a criança na mão, apoia na perna, com a cabeça para baixo, e faz esse movimento. Por que eu estou falando desse movimento? Porque nós tivemos uma criança de 22 dias que morreu porque não fizeram a manobra de Heinrich. A criança morreu asfixiada. Seria como se ela tivesse parado completamente a sua respiração. Pela mesma situação que essa. O que acaba acontecendo? A criança amamenta, normalmente não deixa a criança rotar ainda em pé, ou abaixa, ou põe no berço, faz qualquer coisa. Imagine, isso aí não acontece nada. A criança asfixia e morre. Por isso que eu falo que é importante seguir uma sequência de fatos. Parabéns à Guarda Civil Municipal. E detalhe, esses dois fatos aconteceram exatamente na semana que a Secretaria de Educação, a semana em que a Secretaria de Educação convocou, não sei se todos, mas a grande maioria dos seus funcionários da Secretaria de Educação para participar de uma palestra para mostrar os primeiros socorros, principalmente para os profissionais de educação. Isso é muito bom. Bom, eu vou deixar 3 coisas para falar depois. Gostaria da atenção de vocês de um detalhe quando eu for falar sobre o MIT, Município de Interesse Turístico. Eu vou falar, muita gente pode interpretar como sendo uma crítica negativa. Não, não é uma crítica negativa. Eu vou falar que é uma grande conquista de Mogi Guaçu, foi uma grande conquista desse novo secretário de turismo. Já falei desse MIT há muito tempo, inclusive há mais de 4 anos, quando saí candidato a prefeito, já falava da importância do MIT. É dinheiro que entra, que vem para o município. Porém, nós temos que mostrar a real finalidade do MIT. Não é simplesmente pegar esse dinheiro e dissolvê-lo pela cidade. Ele tem que ser realmente empenhado, utilizado para desenvolver turismo em nossa cidade. Daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro.
pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Nós mencionamos os casos de dengue e H1N1 que está se proliferando demais em nossa cidade. Porém, as nossas autoridades não estão vendo, estão deixando de utilizar mecanismos para combater a dengue no nosso município. Por incrível que pareça, estão deixando de utilizar. E um deles, nós já falamos sobre ele há mais de um ano. E nós vamos novamente, de novo, mais uma vez, trazer essa matéria. Pois isso é muito, muito importante em nossa cidade. Nós não conseguimos combater o mosquito Aedes aegypti na cidade inteira. Ótimo. Vamos fazer mosquito matar mosquito. Aedes aegypti matando Aedes aegypti. Simples. Sabe como? Trazendo para a nossa cidade. Exatamente, trazendo para a nossa cidade alguns desses mosquitos, não é alguns, é uma grande quantidade para espalhar para a cidade inteira com um negócio chamado volbitos. Por incrível que pareça, o Aedes aegypti, contaminado com esse volbitos, ele mata o Aedes aegypti que prolifera a dengue. Olha só isso para vocês verem como é super interessante e detalhe, barato. Uma década de aplicação de um método revolucionário que tem potencial para diminuir consideravelmente os índices de dengue, zika e chikungunya. A criação dos mosquitos vólbito. Eles são indivíduos dos Aedes aegypti infectados em laboratório com a bactéria Wolbachia. Presente naturalmente em cerca de 60% dos insetos do planeta, no Aedes, ela impede o pleno desenvolvimento do vírus da dengue, zika e chikungunya. Com a replicação viral bloqueada, os mosquitos infectados com o micro-organismo não conseguem transmitir as arboviroses para as pessoas. Liberados no ambiente, eles se reproduzem e passam as bactérias para as novas gerações naturalmente. Apesar de resultados promissores em outros países, como a Austrália, onde a redução dos casos chegou a 90%, a implementação do método no Brasil ainda não é universal. Aqui é uma das solturas do Aedes aegypti, com volbitos. O que acaba acontecendo? Os agentes vão nessas regiões e soltam esse Aedes aegypti, vamos dizer assim, contaminado com volbitos. Ele, ao ir para esses locais, ele vai procriar, vamos dizer assim, ele vai reproduzir com a fêmea. Quando ele reproduzir com a fêmea, automaticamente ele vai matar todos os ovos do Aedes aegypti. Ou seja, não vai haver reprodução. A vida do Aedes aegypti, ela é curta. Se você enche a cidade com volbitos, automaticamente você elimina a dengue na nossa cidade. Está vendo como é simples? Você faz com que o próprio mosquito mate o mosquito. Agora eu pergunto, por que os nossos executivos
principalmente da área da saúde, não trazem esses insetos que vão nos ajudar. Simples, barato. Detalhe, olha só, utilizaram isso na Austrália, só para vocês saberem, utilizaram isso na Austrália. Na Austrália teve redução de 90%, olhe bem, 90% de dengue. Vocês imaginam bem, uma redução de 90% não é vantagem? Não é economicamente vantagem? Ou vão querer ficar internando pessoas perdendo vida, se nós temos mecanismos mais baratos e eficientes? É isso daí, senhores. Bom, antes de nós partirmos para a matéria falar sobre o MIT, eu quero falar para vocês que nós vamos ter uma audiência pública na Câmara Municipal. Tem aí a arte para nós colocarmos aqui, para discutir com a população o plano diretor da cidade. O que você deseja, o que você quer para a cidade para daqui 3, 4 anos. Então está aqui uma oportunidade, dia 18 de setembro, às 18h30, vá na Câmara Municipal, vá discutir o plano diretor da cidade. Como que você quer que a cidade cresça? Dê sua contribuição, participe. A sua opinião é muito importante. Não só em termos de crescimento, mas em termos de lazer, em termos de cultura, em termos de comércio. Vá lá, dê sua opinião. Não perca, 18 de setembro, às 18h30. Beleza? Essa semana, Mogi Guaçu, juntamente com mais 79 cidades, foram incluídas no Programa do Governo de Municípios com Interesse Turístico. Isso mesmo, Mogi Guaçu agora faz parte do programa MIT do Governo do Estado de São Paulo. Vejam só. Foi aprovado nesta quarta-feira, dia 27, o projeto de lei da Alesp sobre o credenciamento de Mogi Guaçu como município de interesse turístico, o MIT. Ser reconhecido como MIT traz grandes benefícios. Garante ao município acesso a recursos estaduais destinados exclusivamente ao turismo, permitindo investir em infraestrutura, preservação do patrimônio histórico, promoção de eventos e incentivo ao comércio e ao setor de serviços, fortalecendo a economia local, comentou Tucumantel. Eu coloquei aqui, vamos assim, um site do Estado de São Paulo, mostrando onde que, pode subir um pouquinho antes de mais nada, onde que o MIT pode ser utilizado. Estou só falando para que vocês entendam onde que esse dinheiro possa ser empenhado, empregado. Pode parar aí que daí já está bom. Mogi Guaçu pode se tornar uma estância turística? Sim, pode. Vou dar um exemplo para vocês. Nossa vizinha cidade de Pinhal, antigamente nem se falava em produção de vinhos. Não se tinha vinicultura em momento algum. Hoje, Pinhal está deixando de ser a capital do café para ser a capital vinícola da nossa região. Onde que esse dinheiro pode ser utilizado? Em todas as instâncias do Estado de São Paulo, na área da Mantiqueira. Vamos abaixar um pouquinho, só para vocês verem quanto que isso pode trazer de progresso para nós. Estou dando uma ideia para vocês, e eu vou pegar algumas em especial. Praia Náutico, Guia de Olambra, Aventura e Ecoturismo. Para aí um pouquinho. Vocês já imaginaram quanto que nós poderíamos desenvolver na nossa área de ecoturismo na nossa região? Verifiquem bem quantos dos nossos ciclistas, vou ficar aqui na frente para vocês não verem que eu vou falar próximo. Quantos dos nossos ciclistas rodam pelas nossas estradas de terra, pelas nossas áreas com matas? Olha como que você poderia empregar esse dinheiro para desenvolver o ciclismo
na parte de ecoturismo na nossa cidade. Olha só, aventura. Outra, utilizar o nosso rio. Vocês imaginaram se transformarmos o nosso rio na parte de lazer? Caiaque é um deles. A área gastronômica na beira do rio. Muito se fala na região do Porto, na Rua do Porto, em Piracicaba. Por que nós não criamos a própria Rua do Porto em Mogi Guaçu? Nós temos uma área quase que abandonada na beira do rio, entre a Avenida Brasil e um pouco ali, a hora que começam os restaurantes. Ou se você pegar toda a extensão da Avenida Brasil até a Ponte de Ferro, quanto que você dá para incrementar? Quanto que você pode incrementar nessa região toda, sem interferir na natureza? Pode continuar mais um pouquinho. Estou só falando para vocês da importância do MIT. Aventura, negócios, quanto que você pode investir nessa parte? Cultura, religião, bem-estar, saúde, tudo isso faz parte de turismo. Tudo isso você pode trazer para a nossa cidade. Só lembrando, Mogi Guaçu já não foi criado a capital da cerâmica? Por que nós não podemos ser também parte de capital de turismo? Quanto que nós temos aqui para desenvolver nessa área? Só lembrando, a nova legislação tributária vai favorecer os municípios onde se é consumido maior quantidade. Não é quem produz, mas sim quem consome. Mogi Guaçu tem uma baixa área de consumo. Com toda certeza, nós vamos ter mais um pouco de queda de arrecadação. Vocês imaginaram quanto que nós poderíamos utilizar? Olha só o pedalinho, as nossas represas, quanto que nós poderíamos, preservando o meio ambiente, transformar isso em áreas de lazer. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, deixar isso bem transparente. Vou mostrar para vocês uma foto. Antes de mostrar a foto, não vou mostrar não. Tira só essa foto aí que eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês já participaram de uma festa de criança em uma escola? Não. Se vocês nunca participaram, vocês estão perdendo. É uma coisa muito gostosa. Quando a criança está no palanque, está fazendo a sua apresentação, para quem que ela olha? Quem que ela procura? Seus pais. Beleza? Então vamos lá. Mogi Guaçu estava sendo homenageado, estava sendo condecorado como uma cidade com MID. E aí nós tivemos essas pessoas representando a cidade. Isso mesmo. Cadê a foto aí das autoridades que foram em São Paulo, na Assembleia? Para quem não conhece a Assembleia Legislativa, aqui é onde ficam os deputados, aqui nós temos onde fica a mesa diretora, e aqui é onde fica o público, vamos dizer assim, que é a geralzão, onde ficam as pessoas. Eu quero deixar bem claro que, primeiro, temos que dar os parabéns, não podemos deixar de fazê-lo, ao secretário de Turismo. Ele é de fora, ele não é daqui, ele veio de outra cidade, mas, graças ao trabalho dele, que Mogi Guaçu foi incluído para ser uma cidade do MID. Porém, eu quero deixar uma coisa aqui que chamou demais a atenção. Por incrível que pareça, Mogi Guaçu sendo homenageado, sendo incluído nos municípios de interesse turístico do estado de São Paulo, procure aqui o prefeito municipal, o chefe mor do município, nosso representante maior do município, não se fez presente. Por incrível que pareça, aqui, que o nosso prefeito tinha que estar lá, realmente prestigiando o nosso município, não se fez presente. Ai, coronel, mas ele mandou o vice-prefeito. Lógico, vai sair candidato a prefeito na próxima eleição.
E assim os outros 2 que vão sair, que estão aqui no meio. E os demais vão querer serem reeleitos. Tudo bem. Mas nessa situação, quem tinha que se fazer presente era o prefeito municipal. Uma condecoração tão importante como essa, uma situação que realmente merece parabéns para a cidade de Mogi Guaçu, na figura aqui que eu falo do nosso secretário de turismo, porque o anterior nem se via falar quem que era. O atual, pelo menos, já tem um mérito por ter incluído Mogi Guaçu nas cidades de interesse de turismo. Mas cadê o nosso prefeito municipal? Os vereadores foram todos, até quem não era vereador estava lá. Lógico, vai querer aparecer na foto para daqui 3 anos disputar a eleição, concordo com vocês. Mas cadê o nosso prefeito municipal? E eles querem que o município cresça. Numa hora que o município está sendo condecorado com um título desse, o prefeito não se faz presente. É uma lástima isso. E assim vamos encerrar o jornal de hoje, agradecendo a todos pela sua audiência, pela sua participação. E não esqueça, até amanhã, tenha um excelente final de noite. E não esqueça, hein? Mês de agosto já está terminando. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais.